Bom dia a todos. Meu nome é Ângela, sou uma das organizadoras da Brazil Conference e gostaria de dar as boas-vindas ao painel Mais Aprendizagem, Caminhos para uma Educação Pública de Qualidade, que discutirá os principais desafios da educação básica brasileira. Alguns avisos importantes antes de começarmos. O painel está sendo transmitido ao vivo para pessoas de todo o Brasil e todo o conteúdo está sendo gravado. Haverá um momento para perguntas da plateia para os nossos convidados. As perguntas deverão ser feitas pelo aplicativo Slido, usando a hashtag BC19, que também tem sido usado nos demais painéis e pode ser baixado pelo próprio aplicativo da conferência. O terceiro aviso é que os painéis desse horário não terminam todos no mesmo horário. Cada painel, propositalmente, vai terminar no horário próximo, porém diferente, para não ter acúmulo no horário do almoço. O nosso painel termina meio-dia e 20. Para darmos início à discussão, gostaria de dar as boas-vindas e chamar ao palco, primeiramente, a governadora Fátima Bezerra, que é professora e pedagoga. Fátima é filiada ao PT desde 1981. Elegeu-se deputada estadual por 2 mandatos e exerceu 3 mandatos como deputada federal, sendo a deputada mais votada no Rio Grande do Norte em 2002 e 2010. Em 2014, Fátima foi eleita senadora pelo Rio Grande do Norte e no ano passado, novamente eleita, agora como governadora mais votada da história do Rio Grande do Norte e a única mulher no país a governar um estado da federação. Em segundo lugar, quero convidar ao palco o professor Luiz Tosi, que é mestre e doutor em engenharia pelo ITA e professor da FATEC e da FGV. Tosi também foi vice-superintendente do Centro Paula Souza e até março deste ano ocupou o cargo de secretário executivo do MEC, a segunda posição mais importante dentro do Ministério para a tomada de decisões. Em terceiro lugar, chamo ao palco a professora Paula Lousano. Paula é diretora da Faculdade de Educação da Universidade Diego Portales, em Santiago do Chile. É também pedagoga, doutora em políticas educacionais pela Universidade de Harvard e mestre em educação comparada pela Universidade de Stanford. Sua pesquisa, entre outros temas, está relacionada a políticas educacionais comparadas, formação de professores e políticas curriculares. Em quarto lugar, gostaria de chamar a Débora Garófalo, que atua há 14 anos como professora da rede pública. Ela é também coordenadora da rede Conectando Saberes, uma rede de professores para professores apoiada pela Fundação Lehman. Débora criou o projeto de robótica com sucata, que a levou a ser indicada como a primeira mulher brasileira entre os 10 finalistas do Global Teacher Prize, maior prêmio educacional do mundo. Com esse projeto, ela também foi vencedora da categoria Inovação do Prêmio Professores do Brasil e do Desafio de Aprendizagem Criativa no MIT. Por fim, para moderar o nosso painel, convido ao palco Júlia Calegari, que é estudante de mestrado em Administração Pública aqui na Harvard Kennedy School. É também A Júlia é pós-graduada em Economia pela USP. Antes de iniciar seus estudos em Harvard, Júlia atuava como coordenadora de políticas educacionais na Fundação Lehman, apoiando o MEC, o Conselho Nacional de Educação, e os governos locais na elaboração e implementação da Base Nacional Comum Curricular, por meio do Movimento pela Base. Daremos agora início ao painel. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pela presença de todo mundo aqui no nosso painel. Obrigada principalmente aos nossos convidados. Para mim é uma enorme honra estar moderando um painel sobre educação, um tema que é tão fundamental para o Brasil avançar em direção ao desenvolvimento e combate das desigualdades. Não é à toa que esse é um tema que esteve presente até agora em todas as edições da Brazil Conference e não seria diferente nesse momento.
A gente sabe que na última década o Brasil teve avanços educacionais muito importantes, como, por exemplo, expansão da matrícula, aumento dos investimentos na educação básica, desenvolvimento de novos instrumentos de acompanhamento das aprendizagens, como o IDEB, e, recentemente, a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Mas os resultados das aprendizagens são fracos e as desigualdades são gritantes, de modo que reverter esse cenário com estratégias que foquem nas prioridades é urgente. E todos nós, mas principalmente as nossas crianças e jovens, esperam por resposta sobre quais são essas estratégias e ações concretas. E a Brazil Conference tem justamente o papel de estimular o debate para buscar essas respostas, confrontando ideias, mas de maneira construtiva. Nessa direção, eu quero abrir esse painel com uma pergunta sobre um dos temas que mais tem preocupado quem acompanha o debate educacional hoje. Acho que a gente tem visto quase que diariamente na mídia uma disputa de poder dentro do MEC, que já rendeu diversas exonerações e remanejamentos, e tem colocado a pasta numa crise política que travou quase que completamente a pasta da educação. Então, eu queria abrir com a pergunta para o professor Tosi, que foi secretário executivo no MEC nos 3 primeiros meses do governo. A gente queria escutar de você se você acredita que o MEC está capturado hoje por uma guerra ideológica herdada do período da campanha, se você vê a sua exoneração como um reflexo disso, e quais são os riscos desse cenário? Bem, bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. E, indo direto para as respostas, eu acho que é inegável o que nós estamos vendo e acompanhando nos últimos meses, uma dificuldade no ambiente de gestão que existe no Ministério. Isso, de fato, atrapalha a forma como a gente monta uma organização. Ou seja, eu não entendo como uma disputa de poder, mas eu entendo como uma situação onde você tem uma falha na priorização de ações e atividades. Ou seja, cada grupo ou cada conjunto de pessoas que ali estavam representados tinham prioridades diferentes. E essa não conformidade na forma de entender a realidade dificulta e praticamente impossibilita a formação de uma agenda. Então, o que nós sofremos nesses primeiros meses na gestão do MEC foi exatamente essa realidade, ou seja, devido a uma indefinição de quais prioridades práticas precisam ser endereçadas, as agendas tinham muita dificuldade de ser construídas. E é por isso que nós não conseguimos avançar para a página 2, 3, 4. Continuamos na capa do livro, que é ainda os temas e os motes do processo eleitoral. Não que a gente não tenha ciência dos processos e dos problemas. A gente entende e sabe que existe. Mas existe ainda uma grande dificuldade na definição da agenda. Isso passa, certamente, por essas questões de ideologia, de o que é mais importante a ser feito. Mas não é errado as pessoas terem ideologia ou acreditarem nisso ou naquilo. Eu acho que o que faltou é uma pacificação, ou seja, vamos olhar para o agora, vamos olhar para o médio prazo e vamos olhar para o longo prazo. E, a partir daí, estabelecer planos de ação, metas e procedimentos. E, para isso, precisava ter tido um maior contato e um maior acesso à sociedade civil, especialmente as
organizações, tanto as organizações não governamentais, quanto também associações, Concede, Undine, para que ajudasse a formulação dessa pauta. Esse atraso nessa conversa que pudesse levar à formulação de uma agenda concreta e real, é que, no meu entender, gerou essa certa paralisia administrativa no MEC, sendo que essa paralisia ela se refere basicamente à continuidade ou aos novos programas. Os movimentos cotidianos, eu costumo dizer quase que intestinais, eles continuaram acontecendo. Ou seja, as 800 pessoas que lá trabalhavam e soltavam processos, resolviam procedimentos, atendiam protocolos. Ou seja, os servidores, os funcionários, de fato, continuam trabalhando e nunca pararam de trabalhar. O que não foi colocado é uma agenda de novas propostas ou de como continuar as propostas. É isso que se viu e é isso que se sente. Agora, eu imagino que nós estamos chegando ao ponto final dessa solução. Entendo que o Brasil precisa avançar. De uma forma ou de outra, eu tenho certeza que vai se construir essa agenda e o Ministério da Educação, assim como o governo do Brasil, vai encontrar o seu caminho, independente de qualquer dificuldade que tenha aparecido no começo. Tem muita gente competente trabalhando. Acredito, tanto nessa competência, ela existe dentro do governo, nos seus técnicos, seus colaboradores, mas ela também existe fora do governo, com as organizações, com as associações, que estão aí trazendo informações e elementos cotidianos para que a gente possa trabalhar e montar essa agenda. Eu tenho certeza que, embora com o atraso que realmente atrapalha o processo atual, mas o Ministério da Educação vai conseguir se organizar e o governo do Brasil precisa avançar e a gente torce muito por isso. Só pegando o gancho nessa sua fala, tem algo muito estratégico que você vê que tem que ser feito no MEC para finalmente o governo conseguir apresentar uma agenda e um plano estratégico para a educação? Olha, existe sim. Mas quando a gente fala em estratégia, a gente está falando num horizonte mais longo. A percepção que eu tenho é que o MEC ele é um elemento muito grande e fragmentado, ou seja, é uma fragmentação muito que torna ele um pouco difícil de se entender internamente. Mas o principal elemento que, para mim, afeta é a falta de indicador de que o comprometa com a qualidade na educação. Se você pegar os 36, 37 indicadores do PPA, do MEC, que se chama o 2080, Educação de Qualidade para Todos, você não vai encontrar indicador que diga que o MEC tem que estar comprometido com um determinado índice. O que acontece é que as metas educacionais estão colocadas para as redes e não para o MEC. Então, tem muito indicador de fluxo, muito indicador de estoque, mas praticamente inexiste indicador de produto e resultado. Portanto, nenhuma ação direta que o MEC responda com o seu PPA está vinculado com o resultado e a efetiva aprendizagem. Isso foi terceirizado para os professores que estão nas redes. Essa é a grande dificuldade que o MEC tem, inclusive de atender algumas metas do PNE, meta 5, meta 7, que são metas de qualidade. 5 da alfabetização, alfabetizar todo mundo, meta 7, indicadores do IDEB, ensino fundamental, 1, 2 e médio. Você não vai enxergar isso claramente nos indicadores, no PPA, ou seja, o que o MEC é cobrado da sua tarefa, que são os indicadores do PPA. Acho que isso é o ponto fundamental. Ancorar, falta pontos de ancoragem para as políticas públicas e os programas nas metas fundamentais do PPA.
É isso que, no meu entendimento, precisa ser urgentemente atualizado, e agora é o momento de se alterar o PPA. Obrigada, professor. Pensando ainda no tema do governo federal, mas agora nas relações com os governos locais, o Brasil vinha numa trajetória de crescente articulação entre governo federal, estados e municípios. A gente tem como exemplo disso a elaboração dos planos estaduais e municipais de educação, com base no Plano Nacional de Educação, e o plano, por exemplo, o programa do governo federal de apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular em regime de colaboração entre estados e municípios. Governadora Fátima, você que atuou como ex-parlamentar e agora como governadora, a pergunta que a gente gostaria de fazer para você é: qual que é a importância do papel do MEC na articulação com os estados e municípios? Você vê isso em risco hoje, quando a gente tem um governo federal que, por exemplo, não tem exatamente demonstrado apoio ao Plano Nacional de Educação ou à Base Nacional Comum Curricular? Bom, minha cara Júlia Calegari, moderadora aqui do painel, meu abraço extensivo aqui a Luiz Tosi, secretário executivo do MEC, pesquisadora Paula Lozano, a professora Débora, referência pela sua história de luta em defesa da educação pública, motivo de orgulho para todos nós. Quero aqui cumprimentar também de forma especial a comunidade brasileira dos estudantes aqui da região de Boston. Dizer, Júlia, que é com imensa alegria e, por que não dizer, né, com muita emoção, que estou aqui hoje na condição da primeira governadora de origem popular do meu querido estado, Rio Grande do Norte, localizado lá no semiárido do Nordeste brasileiro. Aliás, também a única mulher eleita nas eleições de 2018 lá no Brasil, o que infelizmente evidencia ainda, né, a pouca participação das mulheres na política, não porque a gente queira, mas quero, enfim, né, cumprimentar aqui aos estudantes, aos pesquisadores, que idealizaram essa conferência, pelo espaço importante que ela expressa, de debate, de discussão, de reflexão, acerca de um tema tão importante, que é o tema da educação. Discutir educação, inclusive, no nosso país, que ainda apresenta desigualdades do ponto de vista social e educacional muito forte. Segundo, Júlia, como você aqui mencionou, essas duas últimas décadas, sem dúvida nenhuma, foram décadas onde nós conseguimos dar passos muito importantes do ponto de vista das conquistas no campo da educação. Eu mencionaria rapidamente aqui o próprio Fundef, que pese o seu caráter fragmentado, mas foi um passo importante, sim, rumo à política de financiamento para a educação básica. Depois o Fundeb, que eu tive a alegria e a honra de, na Câmara dos Deputados à época, ter sido a relatora. Nasce o Fundeb no governo do presidente Lula, e com o seu caráter inovador. Por quê? Porque vem com um conceito de uma política universalizante, olhando desde a creche até o ensino médio, incorporando modalidades como educação de jovens e adultos, entre outras. Destacaria aqui ainda, por exemplo, a Emenda 59. A Emenda 59, também no período do governo do presidente Lula, não apenas pôs fim à desvinculação da chamada DRU nas receitas de educação. Não, nós fomos além. A gente universalizou o direito à educação dos 4 ao ensino médio. Nós consignamos na Constituição a vinculação do produto interno bruto para a área da educação. E as políticas de inclusão social que permitiram um período virtuoso de acesso ao ensino superior no nosso país. A política de cotas, ProUni. O Francisco, que aqui está, estudante de Direito lá da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da nossa UERN, é fruto exatamente dessas políticas de inclusão social. O piso salarial nacional do magistério, passo importante, tive a honra de ter sido uma das idealizadoras, e, por fim, o Plano Nacional de Educação.
aprovado depois de um intenso e amplo debate com a sociedade brasileira, sancionado à época sem vetos pela presidenta Dilma. Infelizmente, tudo isso hoje é ameaçado. E responde exatamente à sua pergunta, Júlia. Primeiro, né, em decorrência da realidade que nós estamos vivenciando nesse exato momento. É uma coisa assim que não passava pela nossa cabeça. Né? De repente, o Ministério da Educação paralisado. Nós escutamos aqui o professor Luiz Tosi aqui falar. Paralisado. Lá se vão 3 meses. E nós não estamos falando de um ministério qualquer. Nós estamos falando de um ministério que tem um papel estratégico em qualquer sociedade que se pretenda democrática, né, que se pretenda com sustentabilidade e com justiça social. Paralisado. De janeiro até agora, foram mais de 14 substituições e demissões lá de funcionários, inclusive de primeiro escalão. Está aqui exatamente um deles, que é o professor Luiz Tosi. O Ministério que até o presente momento se caracteriza pela superficialidade das ideias, falta de clareza nas propostas, falta de foco, falta de planejamento. O Ministério que, de repente, né, assusta a todos nós quando o ministro manda um comunicado para todo o Brasil dizendo que, a partir daquele momento, os nossos estudantes têm que cantar o hino nacional, reverenciar a bandeira, mas não só isso. Quanto isso, tudo bem. Inclusive, tem lei sobre isso, nenhum problema. De repente, é que o ministro disse que é para os estudantes brasileiros serem filmados em vídeo, enviar aqueles vídeos para o Palácio do Planalto e os estudantes têm que divulgar o slogan do governo Bolsonaro. Sem falar, recentemente, né, de mais outra atrocidade, que é o ministro agora querer mudar a narrativa do conteúdo dos livros didáticos para festejar o golpe civil-militar de 1964, que tanto infortúnio trouxe à sociedade brasileira. Então, quero dizer, Júlia, que essa situação não pode perdurar de maneira nenhuma. Né? Na verdade, quando você me pergunta o papel do MEC, como o MEC exercer, nesse exato momento, aquilo que é função dele, que é o papel articulador, junto com os estados e municípios, para que a gente possa exatamente o quê? Levar adiante uma política educacional no país em sintonia com o Plano Nacional de Educação. Plano esse que está ameaçado. Aliás, começou com a Emenda 95, que limitou os gastos nas áreas sociais, que igualmente limitou os gastos nas áreas sociais à inflação do ano anterior, praticamente congelando os gastos nas áreas sociais, e que igualmente anulou por 20 anos a vinculação dessas áreas à área da educação, a vinculação destinada à área da educação. E agora, mais ameaça ainda, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, anuncia que vai enviar para o Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para desvincular as receitas gerais da União destinadas a essa área. Essa é exatamente a segunda pergunta que a gente gostaria de fazer à governadora. Esse tema da desvinculação geral das receitas orçamentárias para a educação está sendo muito discutido hoje. Só para dar um contexto, não sei se todo mundo está acompanhando, mas hoje 25% de tudo que é arrecadado pelos estados e municípios tem que ser destinado à educação. E, mais como a governadora comentou, o ministro da Economia, Paulo Guedes, propôs recentemente, então, desvincular todos os gastos da União, estados e municípios, ou seja, gastos com educação e saúde, por exemplo, já não estariam mais vinculados à receita. Isso significa também que senadores, deputados, vereadores poderiam, a partir dessa nova medida, decidir livremente como alocar todos os recursos arrecadados. Então, governadora, eu gostaria de saber como você, mas também os demais governadores do Nordeste, veem essa questão da desvinculação das receitas orçamentárias para a educação. O que está por trás dessa proposta e quais que são os impactos disso no curto e no longo prazo para a educação? Olha, o que está por trás dessa proposta, vamos ser francos aqui, é simplesmente o Brasil testemunhar o fim de uma das políticas de financiamento
mais virtuosa e mais estratégica que o Brasil tem, que é exatamente a política do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Veja bem, é importante a gente aqui destacar toda a luta do povo brasileiro em defesa da educação pública e etc. Luta essa que ganha um patamar mais relevante a partir do processo de redemocratização do nosso país com a conquista da nossa Constituição Cidadã de 88. É bom a gente não esquecer do artigo 212 da Constituição Federal, do artigo 208 da Constituição Federal. Me refiro àqueles artigos, por exemplo, que consigna que os estados, que a União, estados e municípios têm que vincular 18%, respectivamente, 18% e 25% das suas receitas para a área da manutenção e desenvolvimento do ensino. O artigo 208, professora Débora, é aquele que diz que a educação é dever do Estado e direito, exatamente, da população. Ora, tivemos ameaça, tivemos já o retrocesso com a emenda 95, e agora essa proposta de desvinculação geral das receitas da União significa, repito, pôr fim exatamente ao Fundeb. Ao Fundeb, que não é uma política qualquer. O Fundeb, como o próprio nome diz, é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2006, cuja vigência termina exatamente agora, em 2020. Daí porque, respondendo à sua pergunta, o Fórum dos Governadores do Nordeste, de pronto, se colocou frontalmente contrária a esta proposta de desvinculação de receitas gerais do orçamento para as áreas sociais. Primeiro porque o chamado Pacto Federativo, que o Brasil tanto precisa, não passa por medidas como essas. Passa por uma reforma tributária que modifique toda essa lógica injusta, né, da distribuição tributária no nosso país. Então, nós nos colocamos contra o Fórum dos Governadores do Nordeste, nos posicionamos publicamente, levamos, professora Júlia, para o Fórum dos Governadores do Brasil também esse tema. E fui designada coordenadora para o tema do debate do Fundeb. Dia 23, agora lá em Brasília, nós teremos uma nova reunião do Fórum dos Governadores do Brasil, ocasião em que nós vamos apresentar a proposta dos governadores no que diz respeito à questão do Fundeb, visto que, repito, a vigência do Fundeb termina no próximo ano. Então, nós vamos levar a proposta de um novo Fundeb. O que é o novo Fundeb que nós estamos chamando? Primeiro, um Fundeb que não tenha mais prazo de validade. Fazer com que ele se constitua numa política de Estado permanente. Segundo, ampliar a participação financeira da União junto aos estados e municípios. A União, no Fundeb, entra com apenas 0,2% do PIB, o que dá um montante de 14 bilhões e pouco. Isso é insuficiente diante exatamente das demandas que nós temos através dos nossos planos estaduais e os planos municipais de educação. Enquanto governadora do Rio Grande do Norte, nós temos aí o desafio que é a expansão e fortalecimento da educação brasileira, expandir a oferta na creche, ampliar a educação em tempo integral, o desafio da reestruturação do ensino médio, o fortalecimento da nossa universidade do Estado, porque se faz exatamente necessário, e as políticas de valorização dos profissionais da educação. Então, como levar adiante, repito, essas metas essenciais que sintetizam o Plano Nacional de Educação, traduzido nos planos estaduais e municipais, sem dispor de uma política de financiamento, como é exatamente o Fundeb. Então, é nesse sentido, Júlia, que quero aqui, portanto, afirmar para vocês a posição do Fórum dos Governadores do Nordeste, levando esse debate já para o Fórum dos Governadores do Brasil. E digo mais, só para concluir aqui, evidentemente que temos feito isso, como é do nosso estilo, no diálogo. Eu quero dizer aqui para vocês que falo aqui com muito orgulho como governadora eleita pelo povo do Rio Grande do Norte, mas falo aqui também aquela que já lutou em todas as trincheiras da educação, como professora,
como dirigente sindical, deputada estadual, federal e senadora. Por isso que hoje, como governadora, diante desse desafio, nós estamos, na verdade, organizando essa agenda Profundeb, dialogando com o Congresso Nacional, com as frentes parlamentares na Câmara e no Senado, porque, afinal de contas, é lá que nós vamos ter o debate e a aprovação dessa nova PEC, junto com o CONSED e com a Undime, que representa os secretários estaduais de educação, e a Undime, que representa os secretários municipais de educação, e em parceria, evidentemente, com os movimentos sociais, para que a gente possa, repito, né, enfim, salvar o Plano Nacional de Educação, resgatar o Plano Nacional de Educação e, portanto, a defesa desse importante instrumento de financiamento também da educação básica no nosso país, que é o Fundeb. Obrigada, governadora. Acho que fica bem claro que o Fundeb é um desafio gigante. A gente precisa de um comprometimento para renovação e aprimoramento, mas aqui é um fórum que a gente também precisa tratar de um dos principais desafios da educação brasileira, que é a formação de professores. A professora Paula conhece melhor do que ninguém aqui a experiência educacional do Chile. O Chile partiu de um patamar e de desafios muito similares ao Brasil no que se refere à formação de professores, mas é o país que mais tem avançado na América Latina nesse quesito de formação de professores e em demais resultados educacionais. Professora Paula, há esperança também para o Brasil avançar em formação de professores? Quais são os nossos principais desafios? O que precisa ser feito? Esperança sempre tem, né, gente? Acho que todo mundo que trabalha com educação tem esperança, né? Como diz o nosso patrono da educação, o professor Paulo Freire. A esperança e a educação andam juntos. Então, queria começar agradecendo o convite, Júlia, agradecendo a presença de todos e todas aqui. É sempre um prazer, apesar de eu não estar mais vivendo no Brasil, eu sigo muito envolvida e quero continuar muito envolvida no debate da política pública nacional. Queria reforçar a centralidade da agenda, né, que a Júlia coloca, que está relacionada com o fator mais importante para a melhoria da educação, que é o professor, né? Então, eu ia dizer que há consenso, mas agora a gente já não pode mais falar assim, né? Há consenso, pelo menos entre as pessoas que acreditam em evidência, em pesquisa, de que o professor está no centro da mudança, é ele que vai fazer a diferença na qualidade da educação, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, quando a gente olha em perspectiva sobre esse debate, né, sobre a profissão docente no mundo, não existe nenhum país no mundo, nenhum, que dê um salto de qualidade no seu sistema educacional com equidade, que não centrou sua agenda na profissão docente. Então, acho que isso é um outro recado para nós aqui, né, sobre a importância dessa agenda. E quando eu digo centrar na agenda docente, é centrar na agenda da profissionalização da docência, que é a maior, que incorpora, governador, o tema da valorização, mas que é mais amplo do que esse tema, né? Porque incorpora um conjunto de políticas, né, de longo prazo. Isso implica, portanto, paciência, que é algo que a gente não costuma ter, a gente quer para ontem, e um conjunto de políticas que têm que ser coerentes, que eu acho que isso é um outro problema. Não dá para eu definir, por exemplo, referenciais docentes extremamente rigorosos, dizer, olha, o professor tem que ser capaz de fazer isso, 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 se, por outro lado, eu não regulo a formação do professor de maneira tal para produzir essa qualidade que eu estou colocando aqui no referencial. Se eu não remunero de acordo com aquilo que eu estou querendo que ele faça. Portanto, a coerência das políticas é muito importante. A gente tem dificuldade de criar essa coerência das políticas, entendendo que essa política, a política da qualidade relacionada à docência, é uma das mais difíceis de ser implementadas. Tudo que tem a ver com acesso é mais simples de colocar em prática, né? Então, já disse, portanto, a gente precisa desenhar uma política que seja de longo prazo, que seja coerente, que seja de Estado, né? O que significa, automaticamente, num regime democrático, a construção de consensos sociais sobre o desenho dessa política, a implementação dessa política, o gasto associado a essa política, etc., né? E isso é difícil de alcançar, a gente sabe.
principalmente dado a complexidade, a diversidade, o tamanho, o regime federativo brasileiro. No caso específico da política docente, esse consenso ele se torna mais difícil ainda do que o consenso que a gente conseguiu no caso da Base Nacional Comum. Por quê? Porque ele afeta um conjunto de interesses mais difíceis ainda de enfrentar do que os que a gente enfrentou no debate da base. Por um lado, um conjunto de interesses corporativos associados a universidades, associados a sindicatos, que têm que estar envolvidos, é impossível você não envolvê-los, mas que, muito provavelmente, vão ter posições divergentes com relação ao que tem que ser feito. E, por outro lado, eu diria, um conjunto de interesses econômicos, né, que tem a ver com a formação de professores, com todo mundo que vende alguma coisa para a educação. Quer dizer, eu vou levantar a barra, essa pessoa vai ter que trabalhar mais, né? Então, aí também a gente vai ter uma dificuldade. Envolve um conjunto de políticas, como eu disse, portanto, não é uma só, é sistêmico. Então, é recrutamento, é formação, é remuneração, elas estão todas envolvidas. E eu acho que tem um tema que está na base de todos os outros, que é necessário para a gente conseguir ir escalando, que é uma mudança cultural com respeito à profissão docente. Que a gente tem que, como sociedade, não é o professor sozinho que tem que fazer isso, é a sociedade brasileira que tem que fazer isso, né? Sobre o papel dessa figura central, que a gente diz, bom, é ele que vai fazer. A qualidade da educação, ela se materializa na sala de aula. Ela se materializa na relação dessa pessoa com os seus alunos, né? Ou como ela consegue fazer a relação dos seus alunos. Portanto, o papel, essa figura é fundamental. E a gente tem que encarar, aí eu entro na formação, a formação dessa pessoa como um profissional. Como a gente encara a formação médica? Como a gente encara a formação, ou a gente talvez não encare a formação de advogado assim, mas a corporação diz, olha, bem, você estudou, mas veja bem, você não pode exercer, não. Tá? Então, a gente deixa formar um monte de gente, mas os pares, os profissionais do direito, definem aqueles que estão aptos para exercer a profissão. No caso da medicina, eles barram lá na saída. Eles falam, essa faculdade assim não dá para abrir, não. À noite, formar médico? Alguém teria essa ideia? Bom, a gente tem com relação à educação. Então, a primeira coisa é entender que o professor é um profissional, e ser um profissional significa que ele domina um conhecimento específico da profissão, que nenhuma outra profissão tem. E qual é esse conhecimento? Não é saber matemática. Esse conhecimento é saber ensinar matemática, que é mais do que ir lá na lousa e entregar o passo a passo da matemática. Isso é o que a gente acha que é um professor. Por isso que só sabe matemática, você fala, olha, pega um, vai dois. E esse não é o conhecimento específico da docência. O conhecimento específico da docência é ser capaz de entender por que o aluno acha que 1/8 é maior que 1/4. Por que o aluno acha que a soma da fração... Por que ele não pode somar o de cima com o de baixo, se ele soma? Por que a fração é número, quando eu aprendi que o número vai de 1 a 10 e ninguém falou que tinha nada no meio? Esse conhecimento é o conhecimento específico da profissão docente, que se adquire na formação. Então, se eu acho que é um profissional, como eu acho que é um médico, é um profissional, certo? Então, eu não consegui formar suficiente médicos no Brasil, quantidade suficiente de médicos no Brasil, eu não vou na rua e chamo, você é biólogo? Se ele estudou alguma coisa de anatomia, né? Vem cá, opera esse cara aqui. Não faço isso. Por quê? Porque eu sei que não basta só ser enfermeira para fazer uma cirurgia cardíaca. Mas ela não leu, não teve um curso lá que tinha a ver com aquilo? Não, porque é algo muito específico. A mesma coisa se aplica à profissão docente. Então, os países que entenderam isso, e eu diria que o Chile está nessa categoria, percebeu que tem duas profissões que têm que ser muito reguladas e cuidadas e valorizadas e profissionalizadas para a coisa andar. A medicina e a pedagogia, as licenciaturas, a educação. Então, quais são os únicos cursos que são extremamente regulados no Chile hoje? A medicina e a educação. Só isso já manda um sinal gigantesco, cultural, para o país sobre a valorização dessa profissão. Então, acho que
que isso Só queria concluir com uma nota otimista. Sempre dizem, Paula, você é tão pessimista, fala alguma coisa positiva. Bom, ser o lanterninha tem suas vantagens, certo? Porque todo mundo já fez. Então, você tem um monte de experiência para olhar, né? Então, vê, coisa boa. Então, agora, a gente tem que ter coragem, né? Não ser complacente com a nossa... aprender, né, de países que conseguiram fazer essa mudança. A Finlândia é um exemplo, gente. E a Finlândia não é um exemplo porque é interdisciplinar. A Finlândia é um exemplo porque, na década de 70, era um dos piores sistemas educacionais. E eles perceberam, antes do Hanushek, que era o professor. Né? Gente, não tem economista na sala para rir da minha piadinha, porque ele que escreveu um paper importante. E eles inverteram a lógica e focaram na formação de professores. Então, eu acho que a notícia boa que eu daria é de que a gente tem muita experiência internacional para olhar. Bacana. Isso. Obrigada, Paula. Acho que fica bem claro pela fala da professora Paula que os desafios de formação são imensos e a gente precisa de muito comprometimento por parte do governo federal e de outras instâncias. Mas, com todas essas adversidades, a gente tem professores no Brasil fazendo um trabalho incrível. A gente falou aqui na abertura do painel, a professora Débora foi a primeira mulher brasileira finalista no maior prêmio educacional do mundo, o que é um enorme orgulho para todos nós brasileiros, professora. E, com base nisso, eu queria, então, te pedir para você contar rapidamente aqui para nós um pouquinho do seu projeto que te levou à final do Global Teachers Prize, e dizer como que você e seus colegas de profissão têm superado os desafios de ensinar hoje no Brasil. Que tipo de políticas públicas os professores precisam para, de fato, apoiá-los? Perfeito. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com essa mesa, poder estar discutindo educação num sábado. Eu fico muito emocionada. Depois, por ser professora de escola pública. Eu sei que hoje a minha voz dá voz a milhares de professores que estão fazendo educação no Brasil. Isso é motivo de orgulho, e que esse seja o primeiro passo para que outros professores possam ocupar esses lugares e possam debater educação. Sobre o trabalho de robótica com sucata, ele nasceu da vontade de transformar a vida das crianças e jovens da periferia da cidade de São Paulo. Eu sou professora, leciono há 14 anos na rede pública de ensino. Há 5 anos eu estou na escola onde eu leciono, e ela está localizada entre 4 grandes favelas da cidade de São Paulo. Minhas crianças não têm saneamento básico. Minhas crianças, muitas vezes, não têm o que comer dentro de casa. Suas casas são de madeira. E, se a gente olhar para o mundo está falando de indústria 4.0. E a escola, muito arcaica, ainda na educação 1.0, com giz e lousa. Era necessário trazer para a sala de aula, como professora de tecnologias, a questão da robótica e a questão da programação. E eu fui ouvir os meus alunos. E o que eles começaram a me relatar era a questão do lixo. Aos arredores da escola, uma grande quantidade de lixo. E não só essa questão, mas em dia de chuva, essas crianças não iam para a escola, porque elas tinham as casas alagadas. Mais do que isso, elas adquiririam doenças como dengue, como leptospirose. Isso é muito triste para um professor. Pensei, não adianta eu falar de qualquer outra coisa, trazer robótica, trazer programação, se eu não atacar essa questão. E dessa forma, então, nasce o trabalho de robótica com sucata, que prioriza aulas públicas, onde os alunos são multiplicadores de conhecimento. Então, nós começamos a sensibilizar essa comunidade sobre o descarte de material. Mais do que isso, falar sobre questão de sustentabilidade, de reciclagem. E, nesse percurso, eu convidei os alunos a recolherem materiais recicláveis e levando para a sala de aula. Entre esses materiais recicláveis que nós encontramos, tinha muito lixo eletrônico, televisão, computador, ventilador, e muito material reciclável, plástico, em sua grande maioria, na comunidade. E
propus para os alunos que a gente transformasse esse lixo, que era o material que nós tínhamos nas nossas mãos, para trabalhar a questão da robótica. E o nosso primeiro carrinho, nosso primeiro protótipo, foi um carrinho movido a balão de ar, usando a terceira lei de Newton, que virou uma febre pela escola. E comecei, então, a estruturar esse trabalho para que pudesse atender toda a escola, já que eu sou professora de 1.000 crianças. E eu não queria que, novamente, a escola fosse excludente, que o ensino fosse para poucos. Então, desta forma, nós conseguimos mobilizar que a aprendizagem ocorresse para todas as crianças em aulas regulares, porque eu também não queria que isso ocorresse em contraturnos, porque é fundamental que isso fosse implementado realmente como um currículo da escola. E já se passaram, então, 3 anos do trabalho, 2.000 crianças impactadas, 1 tonelada de lixo retirada das ruas, transformados em protótipos. Nós saímos de um IDEB inicial de 3,5 para 4,2, agora 5,2. Nós reduzimos a evasão escolar em 95% e combatemos o trabalho infantil em 93%. Fruto desse trabalho... Muito obrigada. Fruto de um trabalho intenso. E como o meu, hoje nós temos, dentro das escolas, grandes profissionais com grandes potenciais para estar fazendo a diferença na educação. Mas, respondendo à sua segunda questão, Júlia, eu não vejo esses profissionais serem valorizados. Quem faz educação no chão de uma escola pública é o professor, e ele não é envolvido em políticas públicas. Nós temos que mudar essa realidade, esse é o primeiro ponto para a mudança. Segundo, é efetivamente ter uma política pública de valorização docente. Isso desde a inicial, porque a formação inicial no Brasil ela ainda é posta com grandes dificuldades, nós temos que mudar essa realidade. O professor não está preparado para enfrentar uma sala de aula e nem a sua complexidade. Lembrando, nós lidamos com humanos, nós transformamos vidas. Depois, ter realmente uma educação que priorize a formação continuada desse professor. Nós estamos num mundo totalmente tecnológico que o professor ainda tem medo de trabalhar a tecnologia. E, muitas das vezes, não é só a questão dos recursos da infraestrutura, mas é o medo de lidar com essa realidade nova, porque o professor não foi preparado para isso. Então, investir em formação continuada é a garantia que a gente transforma a educação. E, por fim, qualquer sociedade que é próspera, ela investiu em educação. Então, está na hora da gente abraçar essa escola e a gente realmente, de fato, fazer a diferença, investir na educação no nosso país. Obrigada. Obrigada, professora Débora, por compartilhar com a gente. Fica muito claro na sua fala que o apoio que os professores precisam são enormes, mas que, como você demonstrou na prática, os professores têm todo o potencial para fazer um trabalho incrível. E isso nos leva a pensar em um outro tema que está sendo muito discutido nesses 3 primeiros meses de governo, que é a questão da educação domiciliar. Hoje, no Brasil, a educação domiciliar não é permitida com base no princípio de que frequentar a escola, viver sua diversidade e ter um contato com pluralidade de ideias é um direito de todas as crianças e jovens. Mas o governo Bolsonaro tem proposto, tem discutido uma mudança de legislação que permitiria a educação domiciliar. E eu gostaria de escutar, primeiramente, da professora Débora, qual a sua visão sobre isso, sobre a importância do professor e da escola na formação dos alunos. A gente pode substituir a escola por uma educação dada pela família ou por outras instituições mais homogêneas em ideias, como, por exemplo, instituições religiosas? Bom, convicta da minha profissão, eu vou falar que não. Primeiro, nós não temos estrutura para fazer isso no Brasil. Depois, se eu pensar um pouco na minha realidade, as minhas crianças não têm família. Muitas vezes a família é a escola. A escola é o local que essas crianças vão poder aprofundar
vão poder vivenciar práticas, se preparar para um futuro. E, muitas vezes, ela é única. O que eu diria é que a gente precisa parar de enxergar a escola como uma ilha fechada. E que a gente precisa traçar, então, parcerias para que essas crianças possam desenvolver essas relações sociais. Isso ainda falta. A escola ainda é muito fechada. A gente não vê no Brasil a universidade estando dentro da escola. A gente não vê outros órgãos públicos estando dentro da escola. Então, eu diria que nós precisamos fazer parcerias com essas outras instituições religiosas, para que as crianças possam realmente vivenciar esse aprendizado. Mas substituir, jamais, porque muitas das vezes é o único local que essas crianças têm. Precisamos parar de olhar para essas outras realidades e discutir esse tipo de questão, porque temos coisas tão mais fundamentais para a gente discutir, como a questão das verbas, do Fundeb, da alfabetização, de tirar essas crianças dessa situação de extrema pobreza, de realmente ter uma educação que seja para todos, que seja com qualidade, que seja com equidade. E aí, no entanto, então, acha que uma bola de cristal, nós vamos ter uma escola mais excludente, porque é isso que vai acontecer, porque aquele menino da periferia, ele não tem como ter uma educação dessa. E aí, como fica? Então, eu acho que não tem solução mágica. O que tem é responsabilidade de entender que a escola é primordial. E não sou eu, professora Débora, que estou falando, a gente olha os números pelo mundo e a gente observa. Sem investimento em educação, não tem transformação de uma sociedade. Obrigada, professora. Paula, agora eu gostaria de escutar a sua opinião sobre esse tema. Por que, diante de todos esses enormes desafios que a gente tem no Brasil, isso está sendo discutido hoje? O que tem por trás dessa proposta de educação domiciliar, na sua visão? E, principalmente, quais que são as evidências que a gente tem sobre o impacto disso na formação dos alunos? Eu acho que a primeira constatação, né, é um pouco estarrecimento diante da gravidade do problema educacional brasileiro. De uma desigualdade profunda nas oportunidades educacionais de crianças diferentes, de uma agenda como essa, completamente periférica no debate da política educacional mundial, está no centro do debate. Parece que a gente é quase esquizofrênico, né? Você ter todo esse problema e a centralidade do debate está sendo ocupada por uma agenda periférica, que está presente no mundo. Não estou dizendo que a gente inventou essa agenda. E esse debate público sobre a educação domiciliar. Mas ela, no geral, ela não está na centralidade do debate da política pública em nenhum país. Ela é uma pressão de grupos minoritários para poder ter a possibilidade de fazer isso com seus filhos, com seus iguais, vamos dizer assim, tá? No debate mais geral, a gente enquadraria essa discussão no debate da escolha educacional, aqui nos Estados Unidos, school choice, ou o debate público-privado, que tem uma vertente econômica, de incentivos de mercado, em que as famílias escolham e, portanto, esses incentivos de mercado vão melhorar a educação, e, por outro lado, que as famílias escolham projetos educacionais condizentes com a sua visão, etc. e tal, né? Então, você tem, no geral, esse debate. E o que eu acho mais... o que faz do debate do homeschooling algo minoritário, mais minoritário ainda, é que ele é a ideia da escolha, não só do ponto de vista do currículo e daqueles com os quais meus filhos vão conviver, né? Então, eu estou querendo colocar na mão da família essa definição. Então, o público e o privado nesse sentido, de que existe um currículo nacional, mas eu acredito que a Terra é plana. Então, meu filho não vai aprender outra coisa. Existe uma democratização da educação, mas eu não quero conviver com determinadas pessoas. Então, eu tenho medo, é perigoso, né? Então, eu acho que isso que está no cerne do debate público-privado nessa agenda. Então, até um país como a França, né, tem educação domiciliar. Quer dizer, o problema não é que ela exista ou não. Para mim, o problema ela está no centro do debate. Agora, na França, você só tem o direito de educação. Primeiro que ela existe para situações muito específicas,
Enfim, acho que não vale nem a pena entrar aqui no mérito, né? Então, mas o que eu acho que é o central, por exemplo, no debate francês sobre esse tema, é de que o currículo francês tem que ter ensinado como um direito. Então, nesse sentido, é mais parecido com a interpretação que a gente tem do direito a um conhecimento que a sociedade brasileira definiu, na sua base nacional comum, como de direito de todos, né? No caso dos Estados Unidos, é um pouco diferente, porque é organizado de outra forma. Os Estados Unidos, a base nacional comum, os estados optam por participar da base. No Brasil, não é assim. Quer dizer, o papel que o Ministério da Educação tem no regime federativo brasileiro é muito maior do que o Ministério da Educação, o Departamento de Educação americano tem. Então, eu queria terminar, né, o professor Tosi falou da dificuldade da definição de agenda. Então, claro, quando você tem uma dificuldade de definição da agenda, essas agendas de grupos minoritários surgem, né, se transformam. Quando você constrói sua campanha política negando, eu acho que ontem, na discussão dos candidatos a presidente derrotados, né, toda a tua construção foi de negação do outro, do kit gay, da ideologia de gênero. Quer dizer, você não tem agenda. Acontece que tem uma agenda. O Brasil tem uma agenda, independente de cada candidato. O Plano Nacional é uma agenda. O Educação Já, do Todos pela Educação, é uma agenda. O único candidato que não participou da discussão e da elaboração do Educação Já foi o presidente Jair Bolsonaro, o que é triste, né? Que é outro paradoxo aqui. Então, eu quero também terminar aqui no positivo, né? Vamos lá. Acho que nunca antes na história do Brasil, todo mundo sabe o nome do ministro da Educação. Amor? Né? Acho que todo mundo. Nunca a educação teve tanta em evidência no debate político, fora dessa sala. Certo? Porque aqui na sala estão as pessoas que sempre debateram a educação. Quando ontem, naquele auditório lotado, estavam sentados os candidatos a presidente, e, além da Previdência, a única coisa que se debateu foi educação, por um lado, eu fiquei feliz. Veja bem, né? Por um lado, eu fiquei feliz. Então, eu acho que a notícia boa na hora que a gente tiver um novo ministro, que ele tenha capacidade, eu já estou assumindo, né? Vocês perceberam? Falaram para mim que é segunda-feira, vi dizer aí, que quando ele assuma, ele aproveite esse momento, esse timing, vamos dizer assim, de que a gente, né, o nosso tema aqui está em evidência, para capitalizar em cima disso. Porque, na verdade, eu fico até emocionada de ver os candidatos a presidente falando de educação, porque geralmente está excluído do debate. A pessoa, quando entra lá, ela fala assim, peraí, o que é Fundeb mesmo? Daí que ela vai descobrir. A governadora Fátima Bezerra não é o caso dela, mas acontece. Então, eu diria que a centralidade da agenda em temas periféricos não é uma boa notícia. Boa notícia, temos uma agenda, dá para melhorar. A gente é capaz de construir consenso no Brasil. Eu acho que a experiência da Base Nacional Comum é uma experiência que mostra que, mesmo com uma ruptura grande como o impeachment da presidente Dilma, a gente conseguiu continuar com a mesma política. A política educacional não mudou. Então, no momento de ruptura que foi. Então, isso é a demonstração da nossa capacidade como país de fazer. Né? Então, agora a gente tem que ter liderança para isso, que queira construir, né, esse consenso. Então, minha esperança está lá, depositada na segunda-feira. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Eu vou, então, agora abrir para as perguntas da plateia, que eu já recebi aqui algumas por aplicativo. Quem quiser fazer suas perguntas, escrevam no Slido, votem, por favor, nas perguntas que vocês gostariam que eu faça para eles. Mas eu quero dar a oportunidade para que as duas primeiras perguntas sejam feitas por microfone por 2 convidados especiais da conferência que a gente tem aqui na plateia. O professor Geise e a professora Ana Ellen, eles estão aqui como professores e embaixadores da Brasil Conference pelo trabalho de enorme destaque que eles têm feito na escola deles e como membros da rede Conectando Saberes. O professor Geise ganhou 2 vezes o prêmio Professores do Brasil. A professora Ana Ellen faz um trabalho incrível na área de gestão democrática como diretora da escola dela. Então, eu queria passar a palavra primeiro para a professora Ana Ellen,
por favor, pode se dirigir ao microfone e fazer uma pergunta a um dos nossos convidados. Bom dia a todas e a todos. Para mim é um privilégio estar aqui como embaixadora da educação, representando o Brasil. Quero agradecer a oportunidade e ressaltar que é muito importante essa agenda que está sendo discutida aqui hoje. A minha pergunta é para o Luiz Tosi. As constantes crises e desavenças em que o MEC está envolvido já mostrou aqui pela fala dos nossos painelistas que tem prejudicado a rotina da pasta e entravado políticas importantes. A educação ela se insere nesse turbilhão de ameaças, como ficou bem explicitado aqui hoje, quais sejam a politização da educação, a expurgação, vamos dizer assim, de Paulo Freire, a escola sem partido, a militarização das escolas, a educação domiciliar e a desvinculação das receitas orçamentárias. E tudo isso tem um foco de destruir a maior finalidade da educação, que é a formação plena do ser humano. Qual é a leitura que o senhor faz em relação à eficácia das propostas do governo Bolsonaro para a educação brasileiras, com vistas a sanar os mais diversos gargalos evidenciados na atualidade, na busca da qualidade da educação pública? Bem, obrigado pela pergunta. Ana Helen, é o seguinte, acho que todos os panelistas aqui já deixaram mais ou menos claro o drama que a gente tem vivido no Brasil nesse início de governo e especialmente na nossa área. O que eu acredito, e vou repetir o que a professora Paula falou, é que a nossa grande dificuldade é a nossa falta de prioridade na agenda. Ou seja, ela não conseguiu ser construída, e aí pautas minoritárias acabaram dominando todo o discurso. Eu acho que não é intenção, ou não deve ser intenção do Ministério da Educação, abandonar, ou não deveria ser, abandonar nenhuma estratégia que está andando. Ou seja, nesse nosso início, pelo menos no início do ano, a ideia era continuar todos os processos, ou seja, do ponto de vista prático, atender o PROBNCC, avançar com a relação do governo federal com as redes, especialmente com os municípios. Eu acredito que uma forma da gente avançar na educação, se a gente não tiver conexão com o município, ou seja, discutir o pacto federativo deveria ser uma prioridade que a gente tem que ter no governo. Não dá certo uma política pública que não nasça na base municipal. Eu acredito que é lá que está o professor, é lá que está o aluno, e como a professora falou, é lá que estão as dificuldades. O olho no olho com o aluno faz toda a diferença. E cada escola é uma escola, e cada professor é um professor. E a construção de um ecossistema, a escola ela tem que ser um ecossistema, ela tem que estar inserida num ecossistema. E tem que entrar na nossa agenda técnicas, como a professora Paula falou. Ou seja, acho que cada vez mais, e usando também outra figura que ela colocou aqui, nós temos que ter cada vez mais protocolos de ação junto às redes, especialmente as redes municipais e a estadual, quando estamos tratando do ensino médio ou fundamental 2.
Para cada dificuldade, a gente deveria ter uma capacitação docente para entender quais são os protocolos. Assim como ela deu o exemplo da enfermagem. Eu não posso chegar com uma pessoa passando mal, e aí, o que eu vou fazer? Ah, vamos discutir. Tem que saber se é ataque cardíaco, o protocolo é esse. Pá, 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 pá. Então, falta muito da experiência de trazer técnica para dentro da formação docente, ou seja, isso é o contexto da profissionalização. Não é qualquer pessoa que vai ser um professor que tem que ser colocado dentro da sala de aula. Além disso, a gente precisa colocar a escola inserida no contexto social e econômico local. Falta muito, creio eu, para a gente trazer de volta a expectativa de dar utilidade prática para o conceito da educação. Ou seja, eu me lembro que, quando eu era criança, meu pai perguntava: o que você quer ser quando crescer? Eu acho que a gente tem que inserir dentro do ambiente escolar, especialmente nos municípios, conectar a prefeitura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou Indústria e Comércio, sei lá o que exista, para fazer com que essas pessoas, já no período da escola, se conectem com o ecossistema local, evite o êxodo, e comecem a entender o que ele pode ser, para ele ter esperança, como a professora disse. Ou seja, coloca um pouco de direcionamento dentro do âmbito local. Tudo isso eu estou dizendo para dizer o quê? É preciso cada vez mais ter uma agenda municipalista. É preciso cada vez mais olhar para o Pacto Federativo. E eu entendo que é no Pacto Federativo que a gente vai discutir as questões, ou deveria estar discutindo as questões do Fundeb. Você tem lá 20 e tantas linhas de tipos de educação na hora que você vai distribuir as matrizes do recurso do Fundeb, e você tem que ver qual tipo de educação vai receber qual quantidade de dinheiro. Nesse contexto, tem que ter muito claro qual é a agenda, ou seja, qual a nossa priorização, aonde nós vamos atacar. Obviamente, tudo precisa ser melhorado. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a questão da desvinculação, que a gente estava tratando aqui. Não creio que a desvinculação seja o melhor caminho, mas também não acredito que simplesmente aumentar a quantidade de recursos também seja o melhor caminho. Eu acho que hoje nós temos muita ineficiência nos processos educacionais no que tange à gestão e o fluxo do dinheiro. Eu acho que primeiro a gente deveria consertar ou tentar analisar a questão da eficiência e a responsabilidade no trato do dinheiro público. Responsabilizar os gestores, fazer com que as prestações de contas sejam entregues e sejam lidas, e, a partir daí, você começar a colocar a meritocracia e colocar processos de melhor redistribuição. Então, tem grandes avanços no ponto de vista de melhoria da gestão dos recursos, antes da gente começar a falar em colocar mais ou menos dinheiro. Obviamente, se você for lá ler o PNE, está dizendo que tem que ter 7% do PIB, vai chegar a 10% do PIB. Não sou contra aumentar nem diminuir. Eu sou a favor de que se dê mais eficiência ao trato do dinheiro. E, a partir daí, sob o olhar do Pacto Federativo, a gente discutir para onde vai esse dinheiro e, se for necessário, aí sim a gente aumenta a complementação de recursos federais. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre o homeschooling, que foi tratado aqui, que, mais uma vez, concordo que é uma agenda periférica. E também acho que é uma agenda mais conectada com a liberdade individual. Eu acho que a liberdade individual tem que ser sempre valorizada. Aqui nos Estados Unidos na França também é. Só que ela tem que ser regrada. A partir do momento que a gente discuta isso com a comunidade acadêmica, com o CNE, com as redes, com o SED, o Undine, é possível você chegar a um acordo para tratar disso. Ou seja, não é uma agenda prioritária, é uma agenda, de uma forma ou de outra, um dia precisa ser endereçada, talvez não com tanto volume como ela está sendo observada agora, mas eu sou a favor da liberdade. Só que toda liberdade inclui responsabilidades, sem a qual a liberdade não pode existir. Então tem que ter um regramento, um balizamento, uma forma de agir, para que a gente possa, como sociedade, pactuar
se vai existir, como vai existir, e em que formas isso vai funcionar. Então, é nesse grande contexto que eu tento responder a sua pergunta. Colocando que, mais uma vez, a gente torce muito para que o Ministério da Educação encontre um rumo. A gente sabe que existem caminhos postos e que, por exemplo, a Educação Já, como foi mencionado aqui, e tantas outras iniciativas. Acho que essas iniciativas têm que ser cada vez mais debatidas em todas as esferas, mas a grande dificuldade, repito, está em achar pontos de ancoragem para essas políticas. Como eu disse, se o PPA já não tem ponto muito claro onde ancorar, apenas fazer programa que não estão devidamente ancorados, eles podem levar alguma melhoria, mas como eles estão ancorados, vamos pôr na areia, eles levam alguma melhoria, mas não conseguem continuar, que é o grande drama da educação nacional. Diversos programas muito bons, muito boas ideias aconteceram nos últimos 20 anos, mas a gente não conseguiu ancorá-los sobre uma fundação sólida para que, em cima de cada camada, eu construísse melhorias efetivas. Tivemos grandes avanços, especialmente na condição de fluxo. Muitas das crianças que estavam fora da escola entraram na escola. Acho que a questão de fluxo é importante, a questão de estoque, mantê-los na escola é importante, mas a gente não pode abandonar o conceito do resultado. E o resultado é um aluno efetivamente incluído na sociedade, economicamente ativo e livre, para que ele possa escolher, a partir dos seus caminhos, das suas oportunidades, melhores posições. Eu sou professor do ensino tecnológico, trabalho no Centro Paula Souza, acredito muito na importância da tecnologia na educação, e o exemplo que a professora nos trouxe aqui cada vez fortalece mais a minha crença. Se a gente entregar para o aluno um sentido prático, concreto, daquilo que ele está estudando, ele aprende muito mais, ele aprende muito melhor. Então, isso está dentro das técnicas, dos processos de ensino, daquilo que a gente tem que oferecer. E eu não estou falando de laboratórios de R$1 milhão. A gente tem um exemplo aqui. Ou seja, existem mecanismos que a gente pode usar sem gastar muito dinheiro, mas que, se a gente se organizar para fazer isso e achar pontos que, com certeza, eu tenho evidências também que, se você coloca o ensino aplicado, por exemplo, quando a gente dá o curso técnico no contraturno do ensino regular, do ensino médio, você tem 35%, 40% melhor o desempenho dos alunos que tiveram a mesma aula de português e a mesma aula de matemática, em qualquer medição que você faça, porque ele está aplicando aquele conhecimento, e aí ele está introduzindo aquilo no contexto social e econômico de onde ele vive. Então, ele tem melhorias. Eu acho que vai muito por aí. E eu acho que a sociedade, mantendo o seu olhar e a sua orientação, o Brasil certamente vai achar um rumo e a gente tem que ter esperança. Obrigada, professor. Vou passar agora a palavra para o Geise, por favor, fazer sua pergunta. Olá, boa tarde a todos. Sou o professor Geise Antônio, venho do interior de Pernambuco. Sou professor há 12 anos e agradeço pela vez e voz. A gente fala muito de políticas públicas, mas poucas vezes vocês colocam um professor para dar ideias para que essas políticas realmente funcionem. Então, aqui em Harvard é incrível essa oportunidade. Para embasar a minha pergunta, só queria falar que eu sou filho de um pai analfabeto, então fui o primeiro da família a ter o curso superior. Então, enquanto professor, eu sei como é transformador a educação na vida de alguém. Então, nunca duvidei disso, por isso que eu acho que é o professor que vai fazer a grande diferença nesse país. Quando o professor vai para a sala de aula e ele olha para aquele aluno e acredita que ele pode ser alguém diferente, como a professora fez, como diversos outros professores estão fazendo para esse país, a gente muda não só a realidade, mas eu acho que do mundo todo. Uma criança que ela é bem assistida, que ela tem uma educação de qualidade, independente dos recursos que a escola tem, esse professor acredita verdadeiramente no seu trabalho, isso impacta diretamente. E a minha pergunta vai para a professora Paula, justamente sobre a formação de professores.
Pede-se muito que a gente faça alunos criativos, inovadores, mas não nos ensinaram, enquanto professor nas academias, a ser esse professor criativo. Então, nos cobram algo que, às vezes, não nos dão. Temos professores fazendo trabalho incríveis, mas eu só aprendi a ser professor na sala de aula. Me disseram que ia chegar numa sala de aula onde estaria uma turma homogênea, todos bem alimentados, vindo com uma educação regular, e não é verdade. A gente encontra uma diversidade incrível, pessoas que passam fome, apanham em casa. Aí eu comecei a descobrir por que aquele aluno não faltava, porque era o único local que ele tinha para se alimentar. Então, todas essas variantes interferem diretamente na aprendizagem. E aí, professor, eu queria saber, com sua vasta experiência, como a gente reverter isso, como fazer, literalmente, uma formação inicial e continuada que funcione, que não nos deixem à margem da sorte, eu tendo que trabalhar com sucata, indo para a rua pedir ajuda para trabalhar com projeto, já que minha escola não tem praticamente recurso algum. Então, como reverter isso? Como preparar literalmente o professor para essa nova realidade? Um professor do século que estuda na escola, que foi formado na escola com ideias do século XIX, com recursos do século XX para trabalhar com alunos do século XXI. Obrigado. Obrigada, Jaisé. Acho que a primeira volta, eu quero voltar a afirmar isso, porque eu acho que isso é super importante. Eu sei que várias das pessoas que estão aqui estudam políticas públicas, né, e estão fazendo o seu mestrado, seu doutorado na área de educação. Nenhum país mudou com aleatoriedade, porque tem um herói aqui, outro herói ali. Não existe. A gente precisa de política pública estruturada de longo prazo, coerente, etc., etc. Né? E uma delas tem a ver com o formato da formação de professores. Volto a dizer, o bom de você estar lá atrás é porque esse caminho foi percorrido por outros países. Né? Então, a gente pode aprender com eles. Então, toda a literatura internacional sobre formação de professores se assimila ao que a medicina fez lá atrás, quando ela definiu que a sua formação é centrada na prática. Hoje, você não pode ter uma faculdade de medicina que não tenha um hospital, ou próprio, ou uma associação com o hospital. Isso é no mundo inteiro. Não era assim, não nasceu assim. Eles entenderam que, se não for assim, eu não sou capaz de formar um profissional com a qualidade requerida para exercer essa profissão. Então, a mesma coisa a gente tem que entender para a educação. Não dá, quer dizer, eu tenho uma amiga minha que fala que o problema da educação é porque ele não deixa cadáveres físicos claros, como deixa a medicina, né? Mas ele deixa sequelas, e nós sabemos disso. Então, a gente tem que conseguir perceber que, sem essa formação, eu não vou ter um profissional capaz de entregar esse modelo de aula. Então, o que é uma formação centrada na prática? É você aprender sobre o fazer fazendo, certo? Mas não é um fazendo tentativa e erro. Não, é um fazendo baseado no conhecimento acumulado, conhecimento que também é prático, certo? Por que o tutor do médico é um médico? Porque existe um conhecimento da medicina que é um conhecimento prático, acumulado pelos profissionais daquela área. Então, esse conhecimento prático, que você acumulou sozinho, de alguma maneira, ou com seus pares na sua escola, ele deveria ser parte da nossa profissão. E, portanto, aquele que vem depois de você não precisa ficar 12 anos batendo cabeça. Né? Então, entender isso, por isso que eu digo que é uma agenda de profissionalização. Agora, isso passa por perceber a complexidade do trabalho que vocês dois fazem, que nós fazemos. Eu também sou professora, fiz pedagogia, né? A diretora. Entender a complexidade. Porque as pessoas que estão fora acham que é tudo fácil. Ah, não entende como que não consegue fazer. Né? E você tem que aprender a fazer isso no contexto onde você vai atuar. Né? Então, aprender na prática. Então, não adianta eu trazer você aqui, você vai lá fazer um estágio na Cambridge Public School e depois eu te levo lá para Pernambuco. Não, você tem que aprender no seu contexto. Por quê? Para que, quando você seja inserido na sua profissão, você já faz parte daquela comunidade de prática, que é a comunidade dos professores. Então, isso significa uma mudança radical em como está organizada a formação de professor no Brasil. Não existe online. Você acha que aprende isso online? Não. Gente, não dá. A gente tem que pôr... Não dá. Ah, mas é grande, ah, mas é caro. Eu sei, mas não dá. Eu não estou falando que é fácil. Eu só estou dizendo que nenhum país fez.
Tudo bem, a gente pode inventar essa jabuticaba, mas até agora não está dando certo. Né? Então, à noite, não dá. Porque como que uma pessoa que faz faculdade à noite vai ser inserida na prática, se a aula é, no geral, de dia? Certo? Então, primeiro, essa mudança radical. E a segunda é, uma vez que eu centro a formação na prática, realmente, eu obrigo todo mundo que forma professor a pensar na prática e não na teoria. Então, eu preciso ter gente como você em faculdade de educação, como a Débora, como esqueci o nome, né? Como ela, e não só o cara que nunca entrou, mas que é filósofo. Não, eu preciso. Essas pessoas são os formadores de professor, inicial e continuado. Então, é uma mudança. Eu comparo muito com a medicina, porque é um movimento similar que a gente tem que fazer. A gente tem nas faculdades de medicina, claro, pessoas que não são médicos, mas a grande maioria são médicos que ensinam médicos. Então, a gente tem que... Isso valoriza a profissão. Isso agrega status à profissão, independente do salário. Eu não estou dizendo que o salário não é importante, tá? Também tem que ter, porque senão eu não atraio. Mas você entende? Então, eu acho que essa é a agenda. Essa é a agenda. E a gente precisa de gente que nem você, a Débora, a diretora e as pessoas que estão aqui estudando política pública. E os caras que estavam no debate de ontem que quer ser presidente do Brasil. E os deputados e todo mundo. Agora, é isso. Vai dar trabalho e vai custar caro. E aí a gente discute o dinheiro. Concordo? É ineficiente e tal. Agora, essa agenda custa caro. Eu formo professor num país que abraçou essa agenda. Primeiro, fechou tudo que é à noite, fechou tudo que é online. É caro. Eles apostaram. Vamos ver. Eu acho que a gente vai comer poeira, mas... Só que a sorte do Brasil é que é grande, né? Eles são pequenininhos. É isso. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Paula. Por conta da limitação do tempo, eu vou fazer um combo aqui de algumas perguntas finais e destinar à governadora Fátima. Acho que tem uma série de perguntas ligadas à autonomia, à importância da autonomia dos professores, das escolas, redes de ensino e universidades. Hoje, no Brasil, a LDB, o Plano Nacional de Educação, o PNAE, que é a BNCC, são leis ou programas que sempre têm respeitado a autonomia, a liberdade da escolha do método por parte dos professores. Mas o público aqui e outros educadores no Brasil têm expressado o receio de que isso venha a mudar agora com o novo governo. Acho que, como um exemplo disso, a gente viu... Está havendo uma discussão sobre uma política de alfabetização que está sendo pensada que, segundo a gente leu nas notícias, dá predominância ao método fônico sobre o método construtivista de alfabetização, e isso despertou a crítica de muitos educadores de que isso fere a autonomia dos professores, e está sendo colocado aqui pelo público, via as perguntas que a gente recebeu, de uma preocupação em relação a esse governo, em relação aos ataques que têm sido feitos contra as universidades e pesquisadores, também no sentido de ferir a liberdade da academia. Então, eu gostaria de fechar o painel com essa pergunta para a governadora Fátima, que também é professora e também é pedagoga, sobre qual é a importância que você vê da autonomia dos professores, escolas, redes de ensino, universidades, e se você vê que isso está em risco hoje. Primeiro, a questão da autonomia é um princípio básico, né, do trabalho docente, da organização do trabalho pedagógico, do processo de gestão democrática da escola. Segundo, infelizmente, a liberdade de cátedra prevista na nossa Constituição, na nossa LDB, que traduz e garante o direito da liberdade de ensinar, a liberdade de aprender, a pluralidade do debate das ideias no interior da escola, isso, infelizmente, hoje está seriamente ameaçado. Seriamente ameaçado. Basta ver os projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, inclusive em algumas assembleias legislativas, câmaras municipais. Me refiro a essa insanidade, que é a tal da lei da mordaça, que chamam supostamente de uma escola sem partido.
Que isso? Ora, a escola é, por essência, o locus do debate, da discussão. A escola, ela tem, né, como uma das funções mais primordiais exatamente esse, de fazer o debate, de promover o debate. E que ali, no interior da escola, enfim, nós possamos ter todos os pontos de vistas, a chamada pluralidade. A escola, professora Débora, você tem toda a razão, ela tem que ensinar a vida como ela é. Ensinar a vida como ela é tratar, sim, de um país que apresenta desigualdades sociais profundas, de um país, né, que, infelizmente, ainda nega o direito à cidadania e à dignidade de amplas parcelas da população brasileira. Então, assim, isso é uma questão básica, Júlia, autonomia, né, do trabalho docente, do trabalho pedagógico, da gestão democrática, infelizmente, repito, ameaçada. Eu já disse claramente, enquanto governadora do Rio Grande do Norte, qualquer iniciativa nessa direção de cercear o trabalho do professor, de censurar o trabalho do professor, merecerá desta professora governadora um veto imediatamente. Essa autonomia também está ameaçada, infelizmente, com esse modelo do governo federal, Bolsonaro, de militarização das escolas da educação básica e tantas outras ideias estapafúrdias que aí estão, de forma que eu queria aqui compartilhar mais uma vez, digo aqui da minha alegria, compartilhar essa mesa com tão ilustres aqui, né, ilustres personalidades, mas eu queria rapidamente aqui, até numa reflexão aqui, dizer o seguinte, veja, de repente eu acho que todos nós concordamos aqui com um dado, que são os avanços e conquistas nessas 2 últimas décadas no que diz respeito à educação brasileira. Não é verdade? Segundo, também concordamos que, do ponto de vista dos indicadores sociais da nossa educação, nós temos uma longa caminhada pela frente. Basta ver o desafio que nós temos de melhorar os nossos IDEBs, certo? Agora, veja, nós estamos aqui tratando exatamente de um tema que é mais aprendizagem, caminhos para a educação pública de qualidade. Por isso que quero aqui, mais uma vez, né, reforçar a ideia que mais aprendizagem, minha querida deputada Natália, lá do Rio Grande do Norte, o senador João Paul Prats, lá do Rio Grande do Norte também, essa agenda de mais aprendizagem, caminhos para a educação pública de qualidade, passa exatamente por uma agenda de mais educação. E a agenda de mais educação, nesse momento, mais do que nunca, é a gente implementar o Plano Nacional de Educação. Por que inventar a roda? Que é isso? O Plano Nacional de Educação é uma agenda, repito, que sintetiza os principais desafios que esse país tem, que vai desde a questão da expansão e fortalecimento da educação brasileira, da gente enfrentar o déficit de escolarização. Nós temos ainda 70% das nossas crianças no Brasil de 0 a 3 sem acesso à creche. Nós precisamos avançar na educação em tempo integral. Nós precisamos avançar na inclusão do acesso ao ensino superior e à educação profissional. E o desafio nosso no que diz respeito à questão do ensino médio ofertado pelas redes estaduais e a agenda do magistério. Concordo, professora Paula. É evidente que, quando a gente fala das políticas de valorização do magistério, não estamos aqui nos referindo de maneira nenhuma somente à questão do ponto de vista do salário, embora seja importante e mais do que necessário. Que é isso? Nós moramos em um país onde o professor, com nível superior, ganha, em média, 40% a menos do que ganham os demais profissionais que têm o mesmo nível de formação superior dele,
Foi isso que nos levou, professora Paula, quando do debate do Plano Nacional de Educação, escrever lá a meta 16 e 17, dar um prazo para que o Estado brasileiro possa equiparar a questão do salário dos professores aos demais profissionais de forma equivalente. Esse prazo está correndo e o MEC não está nem aí. Foi o que nos levou, professora Paula, por exemplo, na meta 17, a tratar das políticas de formação inicial e continuada, que nós precisamos avançar. Se é fato que conseguimos avançar bastante do ponto de vista do magistério brasileiro ter uma formação de nível superior, há uma enorme lacuna ainda no que diz respeito os professores não ter a formação adequada, né, para a disciplina exatamente em que atuam. Então, por isso que está lá as nossas metas do ponto de vista da política de formação inicial e continuada. Então, eu quero aqui colocar, para concluir, reforçando, né, a luta pelo Plano Nacional de Educação, que traz, né, a importância da luta do Fundeb. Ora, é evidente que ninguém aqui vai discordar da eficiência, da melhoria do gasto público. Agora, é evidente também que nós temos que reconhecer que é preciso ampliar os investimentos na educação. Luiz Tosi, os estados e municípios, principalmente os estados da região Nordeste e do Norte, não têm condições de implementar as metas dos nossos planos estaduais de educação com esse financiamento que aí está. Pois é, praticamente o dinheiro do Fundeb hoje vai, né, para custear o piso salarial nacional do magistério. E as demais políticas, como é que ficam? Segundo, eu acho, sabe, que essas 2 últimas décadas trouxeram lições. Me desculpem os que não querem, está entendendo, humildemente aprender essas lições. Sabe qual foi a lição principal? Que a educação não pode ser encarada como gasto, e sim como investimento. Foi isso, queira ou não queira, que fez Luiz Inácio Lula da Silva. Quebrou paradigmas. Nós saímos de 3,2% para quase 6%. Por isso que o Plano Nacional de Educação exige, sim, né, um aporte de recursos maior, para que a gente possa, repito, realizar, né, essas metas e a gente construir um novo ciclo de expansão e fortalecimento da educação brasileira. Temos como foco, inclusive, a qualidade da aprendizagem. Eu concluo ainda ressaltando que, dentro dessa agenda do Plano Nacional de Educação, é fundamental o Fundeb. E aqui eu quero conclamar os estudantes aqui da Universidade de Boston, quero conclamar a sociedade brasileira a se engajar exatamente nessa luta. Ela é fundamental. Nós estamos falando de uma política de financiamento que diz respeito à vida de quase 50 milhões de pessoas pelo país afora, das crianças na creche aos jovens e adultos. E, por fim, colocar o seguinte, olha, infelizmente, eu queria muito estar aqui hoje em Harvard com vocês, falando de um novo ciclo de expansão e fortalecimento da educação brasileira, falando de novos avanços, mas nós estamos retrocedendo. Hoje nós estamos aqui voltados para defender a democracia e defender a liberdade de ensino e aprendizagem. Agora, isso para mim não é surpresa. Não é surpresa. Agora, como aqui foi dito, eu sou daquelas que não perco a esperança, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, né? Nós continuaremos firmes na nossa luta em defesa da educação pública. O ministro que aí está, parece que, segundo o que diz a imprensa, está de aviso prévio, né? O que nós não podemos, de maneira nenhuma, repito, é ficar um país da dimensão como o nosso, com o Ministério da Educação, simplesmente refém de uma disputa ideológica de grupos que se engalfinham lá dentro. Enquanto isso, cadê o Fundeb? Enquanto isso, cadê o Plano Nacional de Educação? Enquanto isso, cadê a implementação da Base Nacional Curricular Comum? Enquanto isso, repito, cadê o papel de articulação do MEC junto aos estados e municípios para que a gente possa desenvolver a nossa agenda, né, em prol da educação brasileira? Enfim, Júlia, quero aqui
terminar mesmo, mais uma vez, dizendo do honroso convite, agradecendo e dizendo que, nos inspirando sempre em Paulo Freire, o nosso mestre maior, nosso pedagogo da esperança, pois é nos inspirando nele que quero aqui afirmar cada vez mais o nosso compromisso com a luta em defesa de uma educação pública gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade para todos e para todas. Esse é um desafio, é um compromisso que tem que ser abraçado pela sociedade brasileira como um todo. Muito obrigada. Muito obrigada, governadora. Muito obrigada, professora Paula, professor Tosi, professora Débora. Estamos encerrando agora o painel de educação. Fiquem à vontade para ir para o almoço. Muito obrigada.